Então, pessoal, vamos falar aqui sobre o porquê que os judeus não acreditam nesse texto que, na nossa tradução em português, a profecia de Isaías está dizendo que a Virgem daria a luz ao Messias aqui, né? Então, por que que os judeus não creem que esse seria o Messias? Primeiro, a gente tem que ter duas concepções aqui. Essa profecia para o povo judeu, ela se refere-se à vinda de um Messias, de um suposto Machia, porque a gente tem duas questões a pensar. Se esse Messias aqui que a gente acredita ser Jesus, não é o Jesus, né, da mentalidade deles, quem seria esse que Deus estaria enviando? Então, por mais que o texto aqui não esteja expressando que é uma virgem que vai dar à luz, ele também não diz que não é uma virgem. A palavra utilizada nesse texto no original hebraico, ela pode não ser a palavra virgindade, mas se você pegar os estudos bíblicos a respeito dessa palavra, que está lá em hebraico, você vai ver que significa uma jovem em tempo de casar, uma donzela, né? E mesmo que a palavra virgem não esteja expressa, a gente tem que prestar atenção em outras questões aqui. Porque diz assim, né? Aqui primeiro o texto está narrando uma situação antes de chegar nessa palavra, né? O profeta pergunta assim, então disse o profeta, no versículo 13, ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Né? Por que o profeta Isaías está dizendo isso? Porque aqui no versículo 11, o profeta está dizendo assim, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Né? O rei Acais, porém, disse, não o pedirei, nem tentareis ao Senhor. Aí o profeta vai e repreende ele. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Ou seja, o profeta está, em nome de Deus aqui, repreendendo o rei Acais. Aí ele começa a dizer a profecia, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, não vou botar virgem aqui, conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha que coisa interessante. Como é que vai se chamar esse filho? Emanuel. O significado é Deus conosco, né? Ou seja, como que vai nascer um Deus conosco? Como que aqui ele está dizendo que vai dar um sinal. Esse sinal, pelo menos, dá para se entender que vai ter alguém que terá o título de Deus conosco, que é a palavra Emanuel. Ou seja, esse título não é dado a qualquer pessoa. Ele está dizendo de uma particularidade, né? Então, como que vai nascer esse Deus? Aí você vai pegar... Aí você vai ter continuação desse texto, né? Que os judeus vão dizer, não, quando que aconteceu essas outras coisas? Lá no verso 8, quando você chega no verso 8 de Isaías, toda essa história narrada aqui, ela continua no versículo 8 se tratando de Emanuel, que é Deus conosco. Então, o problema é, às vezes, não entende aonde que está encaixada a profecia, tá? Mas se trata de um Deus conosco, em todo o tempo está falando desse Emanuel. Aí vamos para um outro profeta que também fala uma situação semelhante, né? Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. O Miqueias, ele já está dizendo, não sei se ele disse isso antes ou depois de Isaías, né? Tem que ver as datas das epístolas, das cartas, né? E aqui diz aqui, ó, versículo 2. E tu, Belém Efrata, que o nome que eles falam é Betlehem. Os judeus falam que essa cidade de Betlehem não é Belém, sendo que ela é o exato lugar, Betlehem, é o mesmo lugar onde nasceu o rei Davi, que mostra que de fato é Belém. Então não tem argumento contra isso aqui.
Aí diz que ela é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. Ou seja, ela é uma cidade pequena que ela não tem muita expressividade, né, que possa figurar ela entre as outras cidades de Judá. Ou seja, Belém está dentro do reino de Judá? Sim. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, está dizendo uma profecia, né, antes mesmo do nascimento de Davi, né, o profeta já está profetizando aqui, que nascerá, que há de reinar em Israel essa pessoa, né? Essa cidade foi o mesmo lugar onde nasceria o rei Davi. Aí que ele vai dizer aqui, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Opa, isso daqui já não pode significar o rei Davi, porque e aqui no versículo 4, ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Você vê que o cristianismo, a vertente cristã, a crença em Cristo, ela está sendo engrandecida até os confins da terra, porque lá a profecia de Daniel diz que o reino dele era eterno, né? Era para sempre. Tem até uma profecia onde diz que Deus converteria as armas de guerra em materiais de campo, de arado. E hoje nós temos os acordos comerciais em todos os países, ou seja, não tem mais as guerras como a gente tinha antigamente, guerras variadas como na época. Hoje em dia você tem guerras esporádicas, mas você não tem aquelas guerras de todas as nações contra nações. Deus de fato converteu as armas em arado. Hoje em dia são pactos comerciais que fazem a paz, acaba trazendo a paz, e quem não se encaixa nesses pactos comerciais acaba perdendo muita influência no mundo internacional, né? Nas comercializações, e acaba ficando restrito, não consegue avançar. Então começa a se ter justiça social nesses países por conta desse acordo, né? Você cuida dos seus descendentes da sua terra e a gente continua fazendo o comércio com vocês. Se você não cuidar ali dos seus cidadãos, você não entra nessa parte aqui. Então acaba sendo forçado, um constrangimento, né? Em constrangimento acaba sendo forçado as pessoas a ter acordos comerciais. E aí a população acaba sendo abençoada entrando nessa profecia. Então, aqui a gente tem uma profecia que em Belém, Efrata, nasceria um rei, um que iria reinar em Israel, e cujas origens dele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não pode se tratar de Davi, porque as origens dele não é do tempo da eternidade. E com a outra profecia lá de Isaías, vê que ele é Deus conosco. O rei Davi é o cara que cometeu aquele crime lá contra Urias. Ele não pode ser o cara, né, que tem aqui, que apacenta o povo na força do Senhor. E aqui em Mateus 22:44, Mateus Levi, o coletor de impostos, né, é narrada uma história que Jesus está interrogando os fariseus, né? Primeiro perguntaram sobre os mandamentos a Jesus, aí Jesus fala sobre os mandamentos, e depois ele vai falar para os fariseus: vocês pensam o que do Cristo? O que vocês acham do Cristo, né? O Cristo aqui é o ungido de Deus, o Messias, né? O Messias prometido. Jesus queria saber qual era a visão do povo acerca do que eles achavam que era o Messias, né? De quem é filho? Jesus sabia que no coração deles eles tinham um entendimento errado sobre o Cristo, né? As interpretações da mentalidade humana. Aí responderam, de Davi. Aí Jesus vai e faz o questionamento. Pois por que Davi, pelo Espírito, né? Essa palavra Espírito é pneuma, que significa que, nesse caso aqui, a palavra Espírito Santo, né? Que com E maiúsculo, ela já significa consolador, né? Mas aqui, pelo Davi falando pelo Espírito, chamou o Messias de Senhor. Aí Jesus vai dizer aonde que ele disse isso, que Davi disse isso. Disse o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés.
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ousar alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Ou seja, a narrativa de Jesus, o inquirimento, né, a pergunta que Jesus fez, e eles não sabiam, eles davam a resposta conforme o entendimento deles. Jesus respondeu, fez um questionamento, e eles ficaram sem palavra. Eles não conseguiam mais avançar naquele questionamento. Jesus questionou eles deram a opinião deles, Jesus veio e questionou eles novamente. Do porquê que eles estavam tendo essa ideia de que o Messias seria filho de Davi. A gente sabe que o Messias é raiz de Davi, né? A gente sabe agora como que um Deus conosco vai ter um pai terreno. Como que as profecias estão dizendo que o Emanuel é Deus conosco, ele não é um homem comum, ele é Deus conosco. A Miqueias 5 diz que ele é desde o tempo da eternidade. Então como é que José seria o pai de Jesus? Não tem condições dele ser o pai físico, porque a profecia está falando de um Deus conosco. Está falando de um ser desde a eternidade para estar conosco. Entende? Então, tipo assim, mas quando que aconteceu? Os judeus se levam sempre a narrativa para os outros acontecimentos da profecia para poder, como fugisse do assunto, como se eles fugissem do assunto. Mas o assunto é o seguinte, vamos aplicar um pensamento. Esse Emanuel é o Mashiach que vocês esperam? Porque se for, ele tem que nascer em Belém Efrata. Cidades que foram destruídas não existem desde o primeiro século como eram antes, né? Teve destruição, retomadas, né? Mas no texto aqui do Salmo 110, todo especialista em hebraico vai entender algumas questões aqui. Primeiro, o cara que está sendo narrado nesse texto aqui, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ó. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que era o rei de Salém, aquele cara que Abraão deu o dízimo na pessoa de Levi, né? É um sacerdócio mais excelente. Paulo vai dizer que considerai Melquisedeque maior do que Abraão, que é o pai da fé, porque Abraão deu-lhe o dízimo e Melquisedeque lhe abençoou. Ou seja, ele é maior do que Abraão pelo fato dele ser o abençoador. Melquisedeque levou pão, vinho lá para os soldados, as pessoas da terra lá de Abraão, quando ele ia para a guerra lá para libertar o Ló, né? o seu sobrinho, né? E ali o Melquisedeque levou pão e vinho, abençoando aqueles soldados lá, as pessoas que moravam com Abraão, né? Eram os seus trabalhadores que se tornaram soldados naquela eventualidade, né? Por conta da libertação de Ló. E ali Abraão pagou o dízimo na pessoa de Levi, que ainda não tinha nascido, ou seja, no sacerdócio levítico já estava apresentando o seu dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém. Aí, esse Melquisedeque, ele não tem contagem de dias, ele não existe cronologia de onde ele nasce, de onde ele vive, quando ele morreu. Não tem essas informações. É um sacerdócio totalmente separado por Deus. Igual aconteceu lá quando o profeta achava que não tinha mais ninguém, Deus ainda tinha separado pessoas que ele não sabia, que Deus tinha um outro projeto. Então, o profeta não sabia que Deus tinha outros profetas, né? Ele achava que é só ele que tinha sobrado. Quase a mesma coisa aqui. O Melquisedeque, ele é só existe ali um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Ele é o único sacerdote prometido. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? E aqui no versículo 1 foi o questionamento que Jesus fez lá aos fariseus. De quem vocês pensam que o Messias é filho? O Cristo. Aí eles falam de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi lhe chamou de Senhor? Como pode ele ser seu filho? Tá aqui, ó. Disse o Senhor, né? Esse primeiro Senhor. E Jeová, que é o título dado a Deus. Disse Deus, Deus Todo-Poderoso, ao meu Senhor. Isso é Davi que está narrando, o salmo é de Davi. Disse o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao meu Senhor, que é Adoni, que não é o mesmo Senhor, Deus maior aqui, tá? Então disse Javé ao meu Adoni.
Então, os dois senhores aqui, você vê que um está com S maiúsculo na nossa Bíblia em português, mas no hebraico aqui da Strong, esse primeiro senhor aqui, no texto hebraico está lá. Disse Jeová, quem é Jeová? O nome próprio de Deus, o tetragrama. Disse o tetragrama ao meu senhor. Davi está dizendo, disse o tetragrama ao meu senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, Davi está dizendo que o Deus disse para o Senhor dele. Ele não está dizendo que disse para mim. Então, Davi está mostrando que existe um outro Senhor aqui oculto nesse texto. E é isso que Jesus narrou. Como é que Davi lhe chamou de Senhor? Porque Jesus está especificando que esse segundo Senhor aqui é o Cristo. Ou seja, o tetragrama está dizendo para o Cristo, que é Senhor de Davi, as seguintes palavras: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião, que Sião é Jerusalém, né? Que no caso hoje em dia se chama Palestina, o nome que foi modificado pelo imperador Adriano no ano 135, quando ele expulsou os judeus de Jerusalém e mudou o nome para Síria Palestina, né? Filistia primeiro, depois Palestina. Então, disse: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, ou seja, de Jerusalém, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresenta-se voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá dos teus sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmaga cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aí você vai ter uma série de coisas aqui que não é só um coro, não é só um cântico. Tá? Tem revelações aqui dentro desse contexto, mas as especificações Jesus citou esse texto para mostrar que Davi tinha um Senhor e que esse Senhor estava recebendo uma informação de Jeová, Deus Todo-Poderoso, para que ele assentasse à direita desse Deus Todo-Poderoso, até que os inimigos dele estejam debaixo dos seus pés. Ou seja, não cabe nenhum ser humano aqui. Por quê? Porque quem é que vai estar à direita de Deus, numa posição elevada, o Criador de todas as coisas? Só pode ser um cara que é desde o tempo da eternidade, como citou Miqueias 5. Só pode ser um cara, Isaías 7,14, que é Deus conosco. E ele não pode ter um pai terreno. Porque o questionamento dos judeus é esse, que ele precisa de ser da linhagem de Davi e não pode ser de Maria. Porque Maria possivelmente é da linhagem do rei Davi. Mas na contagem dos judeus é que não pode ele herdar essa linhagem, né? Por quê? Porque ele não tem um pai que é da geração de Davi. Então ele não pode ser contado ali como sendo o Messias. Sendo que o texto está falando bem claro que ele é Deus conosco, que ele é desde o tempo da eternidade, que ele vai se assentar à direita de Deus. Ou seja, Davi lhe chamou de Senhor, ou seja, o próprio texto está mostrando que esse ser que viria não é um ser humano comum, nem poderia ser. Ele não pode nascer de uma relação carnal entre marido e mulher. E lá, quando fala do sinal, o texto pode não dizer que é a virgem que vai dar à luz, mas também está bem claro que é uma pessoa, uma mulher, numa idade de casamento. Ou seja, possivelmente uma mulher virgem, porque não era comum a virgindade naquela época, né? E o sinal, como é que uma mulher que vai ter uma relação sexual com um homem vai dar origem a Deus conosco? Como é que o cara vai nascer em uma pessoa que teve um contato sexual, sendo que ele é Deus conosco? Já parou para analisar isso? Por que Deus não pode fazer nascer de uma virgem se na própria Bíblia, por exemplo, a mulher de Abraão teve filho com 90 anos e ele com 100? É alguma coisa impossível para Deus fazer essas maravilhas? De uma virgem conceber e dar à luz ao Filho de Deus? E quando é narrado o Novo Testamento, fala que até o nome de Jesus foi o anjo que mandou Maria e José dar, né?
narra a história do sonho que José teve, né? Para consolar ele, o anjo mostrando que não temas em estar com a sua esposa, porque o que ela tem no ventre é de Deus, né? Então, um sinal foi dado. Ah, mas a virgindade não conta. Mas, cara, ele é Deus conosco, ele é desde o tempo da eternidade. Ele já existia antes de vir ao mundo. Como é que ele vai nascer de um homem e de uma mulher? Não é mais conveniente ele ser colocado dentro de um ventre de uma virgem e nascer de forma pura, já que ele é o Todo-Poderoso, o sacerdote da ordem de Melquisedeque para interceder para sempre por nós, porque esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele é eterno. E Jesus é sumo sacerdote dessa ordem, ou seja, ele não é vencido pela morte, por isso que houve outro sacerdócio. Porque o sacerdócio levítico acaba. As pessoas morrem, acabou o sacerdócio. Mas o de Cristo é eterno, ele é um mediador entre Deus e o homem. Então, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, ele assume essa posição de sumo sacerdote de uma ordem prometida por Deus que é superior à ordem levítica. Então, o texto se encaixa perfeitamente. Se vier um Machia, ele tem que se encaixar em tudo nisso aqui. Ele tem que nascer em Belém Efrata, ele tem que ser desde o tempo da eternidade, ele tem que ter. Ele tem que. Se vai cobrar a linhagem de Davi, vai ter que ser agora. Como é que ele vai nascer? Ele vai nascer do relacionamento de um marido e de uma mulher? Se ele é desde o tempo da eternidade? Se ele é Deus conosco? Né? Se ele é pai da eternidade, príncipe da paz, pai da eternidade porque é ele que traz a eternidade com a sua morte. Como é que ele vai ser pai da eternidade sem ele morrer pelos nossos pecados? Porque o Isaías, a profecia que fala que ele é Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, né? Se você pegar as outras profecias e fizer um pacote de profecias para falar de Jesus, você vai ver que tem, para falar do Cristo, né, do enviado de Deus, você tem várias e várias situações. Fala da voz do que clama no deserto, fala quem era João Batista no contexto do povo judeu, porque nas próprias narrativas de Jesus, o povo considerava João Batista como pelo menos um profeta. Apesar de João Batista dizer que não era profeta, Jesus também não diz que ele era um profeta. João Batista não mente. Jesus disse que ele é mais do que um profeta. Ele chega a dizer que nascido de mulher não há ninguém maior que João Batista. Né? Então Jesus está se enquadrando nisso? Lógico que não. Porque Jesus está falando de uma descendência humana, natural, não tem ninguém maior que João Batista. Ele foi o profeta mais excelente, porque ele é batizado no Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Agora, quando Jesus fala que João Batista é maior dentre os homens, ele não, ele está se excluindo. Por quê? Porque ele poderia muito bem dizer, mas eu sou maior do que ele. Se fossem comparar as mesmas coisas. Porque quem batizou João Batista no ventre da mãe dele foi o próprio Jesus, quando era neném na barriga de Maria. Então, se João Batista é maior do que todos os homens, Jesus é muito mais excelente do que ele, né? Só que não dos nascidos de mulher, olha o que Jesus fala, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Ele quer dizer, na concepção humana, o maior de todos foi João Batista. Viveu exclusivamente no deserto, exclusivamente com a vida totalmente voltada para Deus, até cumprir o seu propósito e morrer, né? Ser martirizado. Possivelmente ocupará algum lugar no reino de Deus muito excelente, né? É um profeta muito importante, que ele anuncia a vinda de Jesus, né? Que diz que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? A informação de João Batista. E quando fala a palavra Espírito, que as pessoas falam, não tem Espírito Santo, não tem Trindade. Quando Jesus, toda a Bíblia, quando vai falar da palavra Espírito Santo, ela é uma palavra em grego ali, né? Porque eles adaptaram a Bíblia para o grego. Por mais que ela não tenha sido escrita em grego, ela foi traduzida para o grego porque era uma língua comum ali entre os povos, né? Os romanos, não existia a língua italiana ainda, os romanos falavam um tipo de latim, né? Então, por isso a Bíblia não é escrita em romano. Não, porque os romanos não tinham essa... não tinha essa crença nossa.
Mas o grego era uma língua intermediária, como se fosse o inglês hoje. Era uma língua intermediária entre o povo hebreu ali, tinha pessoas que falavam essa língua grega. Então, o Novo Testamento é escrito em grego para que as pessoas de outras províncias fossem entender isso, né? Porque o evangelho ele acaba saindo de Jerusalém, ele acaba saindo do povo de Israel e ele vai seguir o caminho dele, né? Entre os gentios. Então, era uma língua comum. Eu esqueci o nome que se fala dessa língua intermediária. Por isso é escrito em grego. Mas foi mudado, foi trazido para o grego. Então você tem aqui o Novo Testamento, quando você vai ver a tradução do Antigo Testamento, você vai ver que as palavras estão em hebraico. No Novo Testamento está em grego, mas você pode converter para o hebraico sem problema e verificar lá. Até porque somente os cristãos têm o Novo Testamento. Os judeus não acreditam, né? Os judeus não acreditam de uma série de coisas. Não acreditam em vida eterna, não acreditam em... Mesmo tendo lá no texto, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Jesus tendo questionado os saduceus, que os fariseus acreditavam nisso. Que Deus não pode ser Deus de morto. Então, para que está sendo citado na própria Torá, né, que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Se eles morreram, não existe mais, não tem como você ser Deus de alguém que não existe na eternidade ou que não vai existir mais. A própria crença deles está fora do contexto do que eles mesmo alegam ter como única revelação, que é, no caso, a Torá, né? Alguns creem só na Torá, outros creem nos profetas e salmos e tal. Tem toda uma vertente aí. Então, aqui nós vemos que Davi chamou o Messias de Senhor. Se ele chamou de Senhor, porque ele já existia. E como é que vai ser o nascimento desse Senhor na Terra? Ele não é uma concepção normal. Não pode ser uma concepção igual ao do homem normal, por conta de tudo isso que foi falado.